A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe. Se você chegou até esse vídeo, até essa transmissão, saiba que você não veio aqui por acaso. Deus trouxe você até aqui, o Espírito Santo trouxe você até aqui, porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Amém? No nome de Jesus. Eu te peço que acompanhe essa transmissão até o final. Deus vai falar contigo. Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É importante nós observarmos quem são as pessoas que exercem influência sobre as nossas escolhas e sobre o nosso comportamento. A palavra de Deus diz que as pessoas felizes são aquelas que não se baseiam na opinião dos que não servem a Deus. Isso é óbvio, pois quem não serve a Deus, consequentemente, não vai observar princípios bíblicos para formular os seus conceitos. Você pode ter amigos que você ama, que você respeita, mas se essas pessoas não conhecem ao Deus verdadeiro e não consideram que a Bíblia seja a palavra do Senhor revelada ao homem, a opinião delas não pode ser o que determina as suas escolhas. Por mais que elas pareçam ser coerentes, pareçam ser sábias, a verdadeira sabedoria está contida na palavra de Deus. A partir do momento em que você tiver prazer na lei do Senhor e tirar um tempo de qualidade para ler e refletir em tudo o que ela nos ensina, Deus te encherá de sabedoria. E tudo o que você fizer, segundo a palavra, vai prosperar. O salmista diz no capítulo 119 que Deus foi Ele mesmo que nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente, e que quando as suas palavras estiverem contidas no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. A palavra de Deus é comparada a uma lâmpada para os nossos pés, como luz que ilumina os nossos caminhos. Portanto, se você quer fazer escolhas acertadas e ter uma vida próspera, não ande segundo o conselho dos ímpios, mas tenha uma conduta baseada nos princípios bíblicos, porque assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Essa é uma reflexão que está contida aqui nesse livro, Minuto com Deus. Você pode adquirir aí pelo site da editora UP Books, que vai estar na descrição aqui desse vídeo. Você também pode, caso você queira, ajudar o nosso ministério de várias formas. Você pode dar o seu like aí nesse vídeo, você pode compartilhar com os seus contatos, porque assim você está nos ajudando a alcançar mais vidas. Nós temos o Apoia-se, nós temos um Pix, uma conta jurídica, caso você queira apoiar o nosso ministério. E você pode também se tornar membro do canal. Quando você se torna membro, você está nos ajudando a produzir conteúdo aqui para as redes sociais. Amém? Em nome de Jesus, esse é o nosso momento que eu costumo chamar um momento de oferta, né? É um culto online, mas mesmo assim o culto tem oração, tem palavra e tem uma oferta. E eu agradeço a todos vocês que contribuem com esse ministério de uma forma direta ou indireta, simplesmente aqueles que
compartilham. Outra coisa que é importante eu ressaltar aqui, a minha esposa está até me lembrando, essa semana nós alcançamos no YouTube a marca de 2 milhões de inscritos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até tirei uns dias para descansar um pouquinho, né, para a gente celebrar o alcance dessa marca que é tão significativa. Um canal exclusivamente cristão, um canal que se propõe a pregar a palavra de Deus todos os dias, a levar no mínimo 2 mensagens cristãs para o seu público, alcançar a marca de 2 milhões de inscritos. Isso é maravilhoso. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E outra coisa, se você já está inscrito aqui no YouTube, mas ainda não segue a gente lá no Instagram, corre lá e passe a nos seguir. Nós queremos ter essa visibilidade, essa mesma proeminência também nas outras redes sociais. No Instagram nós estamos com 137 mil pessoas nos seguindo, mas temos uma meta aí, né, uma meta de em breve chegar a 150. Tem uma pessoa que está falando lá de Portugal, a Águeda. Deus te abençoe. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando. Né? Obrigado pelas palavras de carinho aí aos irmãos que reconhecem o trabalho do Ministério Minuto com Deus. Essa obra evangelística, né, que nós fazemos desde 2014. Irmãos, hoje eu estou num cenário diferente, né, vocês podem perceber. Nós estamos aqui no sul de Minas, estamos em um chalé, eu estou aqui junto com a minha esposa, um chalé aqui meio às montanhas. Lá no Instagram eu dou mais detalhes aqui desse lugar, um lugar maravilhoso para você vir com a sua família, com a sua esposa, ficar um final de semana, passar alguns dias para descansar um pouco, né? Então, por isso que é um cenário diferente aqui. Mas eu espero que mesmo assim a transmissão esteja chegando com uma boa qualidade aí para você, né? Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, eu quero ler do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Uma multidão se reuniu onde Jesus estava. Ele estava em Cafarnaum, numa casa, e juntou uma multidão ali, quando ouviu falar que ele estava ali. E não havia lugar para ficar, nem mesmo junto à porta. E Jesus pregava a palavra àquelas pessoas. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Chegaram algumas pessoas com um paralítico, né, e 4 homens carregavam esse paralítico. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura, removeram parte do telhado do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse:
por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Levanta, toma o teu leito e anda. Então ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar, irmãos, primeiramente, diante dessa palavra, pedir ao Senhor que nos dê compreensão, nos dê revelação, nos dê entendimento em relação ao que o Senhor quer ministrar ao nosso coração aqui. Amém? Coloque o seu nome, o seu pedido de oração e ouça até o final essa palavra. No final eu vou orar por você, vou orar pela sua família, no nome de Jesus. Pai amado e querido, somos eternamente gratos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão. Fala conosco, Senhor. Nós lemos aqui uma parte do Evangelho, onde Jesus cura uma pessoa que era carregada pelos amigos. Eu te peço que o Senhor revele ao nosso espírito, através do Teu Espírito, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida. Muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento, transforma-nos em pessoas melhores, que depois dessa mensagem eu possa ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cristão melhor, uma esposa melhor para minha família. Tudo isso nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem já é bastante conhecida, já se pregou muito sobre ela. E, além do evangelista Marcos, essa passagem também é narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Jesus chega numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum fica ao norte da Galileia, e ali foi a residência de Jesus e dos seus discípulos. Ali em Cafarnaum foi o centro de muitas maravilhas que foram executadas pelo Senhor, para a glória de Deus. E um certo dia, quando Jesus chegou na cidade, rapidamente a notícia de que ele estava ali se espalhou entre os moradores. E vieram muitas pessoas ao encontro do Mestre. E nem mesmo junto à porta o povo conseguia se acomodar de tantas pessoas que estavam ali. E Jesus, como era costume dele, sempre que ele tinha a oportunidade, ele falava da palavra de Deus para as pessoas. Aquilo era, assim, essencial para Jesus. Jesus não reunia para falar de prosperidade, Jesus não reunia para falar só de bênçãos, ele não reunia para passar a mão nas pessoas, para fazer amigos, ele reunia para falar da palavra de Deus. Eu estou falando isso numa semana em que se falou de tantas coisas nas redes sociais, tantas coisas ligadas ao momento em que o país vive. E eu vejo com muita tristeza líderes cristãos, homens e mulheres de Deus, usando da sua representatividade para falar de tantas coisas e se esqueceram que o chamado que nós recebemos foi para falarmos da palavra de Deus. E eu tenho plena consciência disso e plena convicção disso. Aquilo que Deus me chamou foi para falar da palavra. Você pode ver uma coisa ou outra aí nas minhas redes sociais, em tom de brincadeira, uma coisa espontânea, mas a essência para o qual
Deus me chamou é a palavra de Deus. E eu tenho certeza disso. E aí as pessoas se reuniram ali ao redor de Jesus. E a notícia de que ele estava ali, ela chegou a 4 homens. 4 homens, né, que tinham em comum um amigo que era paralítico. E imediatamente aqueles homens, eles intentaram no seu coração fazer algo de bom para aquele paralítico. Eles pegaram o seu amigo no seu leito, né, porque o paralítico ficava deitado em uma cama, pegaram o paralítico ali onde ele estava, naquela cama, e carregaram ele até onde Jesus estava. Só que chegando ali, eles ficaram surpreendidos porque eles não poderiam entrar na casa. Tamanha era a multidão que estava do lado de dentro e do lado de fora da casa. Então, mas eles determinaram no coração deles que eles levariam aquela pessoa até a presença de Jesus. Eles queriam que aquele homem tivesse um encontro com Deus. Eles não mediram esforços para isso. E aí algum deles teve uma ideia. Vamos colocar o paralítico com a cama e tudo por cima do telhado. Olha que loucura! Naquela época as casas tinham telhados baixos. Os caibros eram espaçados, entre um e outro havia aproximadamente 1 metro, e a cobertura era feita de ramos, com um acabamento de barro. Então, quando aquele paralítico é suspenso ali naquele telhado, eu imagino que todo mundo deve ter parado para ver aquilo. Aquilo virou um evento. A presença de Jesus já era algo assim fenomenal naquele lugar. De repente, 4 homens erguem um paralítico e passam ele por cima do telhado e tiram as telhas no lugar e descem aonde Jesus estava dentro da casa. E Jesus se depara então com aquele paralítico ali, diante dele. Essa passagem, irmãos, ela nos remete a muitas coisas. E eu vou compartilhar algumas coisas, né, bem simples que Deus falou ao meu coração, mas a simplicidade não torna elas menos profundas. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simples, mas ela tem uma profundidade que alcança o nosso coração, que transforma a nossa mente. Amém? Então, primeira coisa que o Senhor fala aqui comigo é que aquele paralítico, ele era carregado por 4 homens. Ele estava ali numa condição de dependência daquelas pessoas. Às vezes, Deus vai colocar pessoas na nossa vida que nós teremos que carregá-las. Nós teremos que suportá-las. E suportar aqui, o que eu quero dizer, não é aturar a pessoa, não. Vou ter que suportar essa pessoa na minha vida. Não. Suportar no sentido de dar suporte, no sentido de ajudar a caminhar, de levar pela mão aonde ele precisa ir. Deus coloca pessoas assim no nosso caminho. Então, se você tem alguma estrutura familiar, física, emocional, e por você passam pessoas que não têm a mesma estrutura, leve essas pessoas junto com você. Não hesite em carregá-las se for preciso. Aquele paralítico, ele era carregado por aqueles homens, porque ele não tinha condições de andar. Efésios capítulo 4,
no versículo 2 e 3, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando com amor, dando suporte, dando o apoio que for preciso com amor. Porque se nós não tivermos amor, nós não conseguimos fazer isso não. Se você dá suporte a alguém esperando algo em troca, você vai se frustrar. Às vezes nós estendemos as mãos para as pessoas, nós nos dispomos a ajudar, a caminhar, usamos dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa intelectualidade, da nossa sabedoria a favor de outras pessoas. E no momento que as pessoas estão precisando da gente, elas chegam com um sorriso, um rosto, né? Uma acessibilidade. Elas são acessíveis a nós. Mas depois que nós ajudamos, depois que nós colocamos as pessoas no caminho certo, elas começam a olhar para nós e a enxergar defeitos, e aí elas se afastam de nós. Então, para ajudar pessoas, para estender a mão às pessoas, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E temos que nos lembrar sempre que o reconhecimento que nós devemos buscar não é das pessoas, mas sim de Deus. Amém? Paulo continua dizendo assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforcem para ficar em paz. Então, eu preciso suportar, eu preciso dar suporte, me dedicar àqueles que estão necessitados. Mesmo em meio às dificuldades, nesse tempo de tantas dificuldades que nós temos vivido, né? Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, muitas pessoas estão depressivas, estão tristes, mas que eu e você sejamos aqueles que carregam os outros. Se precisar sermos carregados, que Deus coloque pessoas para nos carregar. Mas se nós temos algo de firmeza, que se temos algo consolidado em nós, que nós possamos usar isso para ajudar as pessoas. O paralítico tinha muitas debilidades, por isso ele precisou ser carregado até Jesus. Então, essa é a primeira coisa que Deus fala comigo aqui. Você é uma pessoa que pode dar suporte para alguém? Ou você nesse momento é alguém que precisa que outros te carreguem? Não tem nada de errado com isso, viu? Ah, pastor, eu estou precisando de ajuda. Não tem problema nenhum nisso. Deus é contigo, Deus conhece seu coração e Deus pode usar pessoas para te abençoar, para te ajudar. Mas se você alcançou um patamar, se você está tranquilo, se você já tem vitórias conquistadas em alguma área da sua vida, nisso aí Deus quer usar você como um instrumento, como um canal de bênção. Amém?